arqueologia acabou de descobrir algo que está assustando os críticos da arqueologia bíblica, visto que é uma prova arqueológica sobre Jesus Cristo. Sim, não é qualquer descoberta arqueológica, mas uma descoberta arqueológica que rivaliza com os manuscritos do Mar Morto. Eu estou falando a respeito de um mosaico antigo do século II, que fala a respeito de Jesus Cristo, mas não fala simplesmente a respeito de Jesus, mas fala que Jesus Cristo era o próprio Deus. Se você ficou curioso, assista o vídeo até o final, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe também para outras pessoas. Tudo que envolve a vida de Jesus Cristo, o Nazareno, sem sombra de dúvidas, é repleto de mistérios e é algo que simplesmente faz com que a comunidade cristã fique muito, mas muito feliz. Eu, particularmente, como cristão, fico muito alegre em ver mais uma descoberta arqueológica provando e apenas falando novamente o que os textos bíblicos já diziam, como João capítulo 1, que no princípio era o Verbo e o Verbo era Deus. Ele estava com Deus no início e se fez carne e viveu com os homens na terra. Esse mosaico vai dizer que Jesus Cristo, ele era Deus, isto é, Deus Filho. Ou melhor dizendo, ele não era, ele é Deus. Ele é Deus Filho, afinal de contas, é isso que os evangelhos vão falar. O assunto a respeito da divindade de Jesus Cristo, apesar de alguns cristãos debaterem a respeito disso, a maioria esmagadora considera que Jesus, ele também é Deus, isto é, ele é Deus Filho, fazendo parte aí da unidade de Deus. A unidade composta do Criador, que é Pai, Filho e Espírito Santo. A partir de agora, eu estarei contando para todos vocês o que esse mosaico, essa inscrição antiga tem a nos dizer a respeito do Senhor Jesus Cristo. Descoberta arqueológica falando que Jesus é Deus é feita em Israel. Após a sua descoberta, o mosaico agora está em exibição em um museu nos Estados Unidos, marcando um novo capítulo em sua longa história. Uma importante descoberta arqueológica para a arqueologia bíblica trouxe à tona um mosaico antigo, datado de aproximadamente 1800 anos, encontrado na prisão de Meguido, em Israel. Se considerarmos que esse mosaico tem 1800 anos, nós cronologicamente colocamos ele exatamente no século II depois de Cristo. Lembrando que a vida de Jesus Cristo, seu ministério, basicamente todo ele aconteceu durante o primeiro século. No caso, Jesus, ele nasceu provavelmente em 4 antes de Cristo ou 6 antes de Cristo, e os eventos de sua vida acontecem durante, no caso, a existência do primeiro século. Por isso que o primeiro século ele é tão importante. Se vocês quiserem um vídeo a respeito do nascimento de Jesus e a data mais correta a respeito do seu nascimento, eu estarei fazendo. Mas 1800 anos atrás, basicamente coloca esse mosaico no segundo século. Lembrando que Jesus, ele morreu e ressuscitou no ano 33 ou no ano 30 do primeiro século. Ou seja, levando em consideração que os eventos da vida de Jesus, do apóstolo Paulo, entre outros apóstolos, aconteceram no primeiro século, sem sombra de dúvidas, no segundo século, quando esse mosaico foi feito, no caso, foi da evangelização dos filhos daqueles que foram os primeiros convertidos no primeiro século, por volta de 30, 40 a 50 depois de Cristo. E isso é algo fantástico, até porque nós estamos falando a respeito dos primeiros cristãos, dos cristãos primitivos. Mas agora falando a respeito da peça do mosaico, a peça de 177 metros quadrados exibe a inscrição grega, é uma inscrição na língua grega antiga que menciona o amante de Deus, a Captos, ou o amigo de Deus, lembrando que a palavra ali é philo.
ofereceu a mesa ao Deus Jesus Cristo como um memorial. É isso que está escrito na inscrição desse mosaico. O mosaico tem sido chamado de o mosaico de Akeptos, ou o mosaico do Deus Jesus, por conta dessa referência muito interessante a respeito da divindade de Jesus. Isto no 2º século. Isso tudo nos mostra a compreensão, a ideia que os antigos cristãos primitivos tinham a respeito de Jesus Cristo, que ele não era apenas um homem comum, ele era o Filho de Deus. Isso nos mostra que os cristãos primitivos do 2º século aprenderam com seus pais do 1º século a acreditar na divindade de Jesus Cristo. Logo após a sua descoberta, o mosaico agora ele está em exibição em um museu nos Estados Unidos, marcando um novo capítulo em sua longa história. O mosaico de Meguido não é apenas significativo por sua antiguidade, mas também por suas representações artísticas. Ele também vem sendo chamado de o mosaico de Meguido, a região onde ele foi encontrado em Israel. Algo que é notório no mosaico é que ele nos mostra uma das imagens, se não a imagem mais antiga a respeito das imagens de peixes, ali que fazem referência à multiplicação dos peixes e eram ali entre os cristãos primitivos um símbolo dos cristãos primitivos. O peixe tinha um significado muito especial, muito especial por conta da multiplicação dos peixes, mas não apenas por conta da multiplicação dos peixes. A mensagem que o peixe carregava para os cristãos primitivos era algo muito lindo e espetacular, visto que a palavra peixe em grego, basicamente, teria no caso uma espécie de sigla para Jesus Cristo. Mas que sigla seria essa? A palavra em grego para peixe é iktis. E essa palavra, ela basicamente tem o significado da sigla que é a seguinte: Jesus Christos Theou Ios Soter, que significa Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Ou seja, esse é o grande significado do peixe para os cristãos primitivos, pois cada letra da palavra peixe em grego basicamente era uma sigla para o Senhor Jesus e para reunir os cristãos primitivos de língua grega. Essa obra ela esteve preservada sob a prisão desde a sua descoberta em 2005 e agora foi emprestada para um museu em Washington, D.C., onde permanecerá até 2025. Sobre o significado do mosaico, considerado por muitos especialistas como uma das maiores descobertas arqueológicas em anos recentes, o mosaico de Meguido traz novos insights sobre as práticas e as crenças dos cristãos primitivos. Talvez o que mais chamou a atenção dos arqueólogos a respeito dessa inscrição é que a inscrição é a primeira evidência arqueológica do 2º século, lembrando, muito perto da Era de Cristo, muito perto, conhecida e que menciona, no caso, a expressão Deus Jesus Cristo, ou seja, colocando a divindade em Jesus Cristo fora dos textos bíblicos. Essa peça, ela não apenas contribui para a compreensão histórica do cristianismo, mas também ela serve como um testemunho das interações sociais da época. A essência do mosaico está em suas inscrições, que mencionam não apenas figuras cristãs, mas também um oficial romano chamado Gaiano, que financiou a instalação. Este detalhe sugere a possível coexistência pacífica entre cristãos e romanos durante um período geralmente associado a conflitos intensos entre essas duas comunidades. Outro ponto muito interessante desse mosaico, dessa descoberta, dessas inscrições, são o papel das mulheres identificadas no mosaico. Essa é outra revelação muito importante do mosaico, que são os nomes dessas 5 mulheres que aparecem na inscrição: Akeptos, Primila, Siríaca, e Doroteia e Creste. A presença dessas mulheres indica o papel significativo que desempenhavam na igreja primitiva, um fato muitas vezes negligenciado na história. A Akeptos, em particular, é mencionada por sua doação, destacando como as mulheres também eram patronas importantes naquela época. Entretanto, as razões exatas pelas quais essas mulheres foram imortalizadas no mosaico ainda são obscuras.
As especulações variam entre sugestões de que elas poderiam ser benfeitoras ou mártires ou figuras de relevo por algum outro motivo, um aspecto que ainda requer mais investigação para se compreender em sua totalidade. O mosaico ele está nos Estados Unidos. A transferência do mosaico de Megiddo para um museu no Zewa, nos Estados Unidos, foi um processo complexo que envolveu sua extração cuidadosa e a recriação de várias seções para transporte. Esses esforços foram essenciais para garantir sua preservação integral durante o transporte e a posterior exibição. No entanto, o movimento para a exibição internacional não ocorreu sem críticas. O Instituto de Antiguidade de Israel enfrentou contestações por permitir, no caso, uma peça de tamanha relevância, no caso para a história, fosse exposta fora de Israel. No entanto, o empréstimo foi permitido dentro dos parâmetros legais, um ponto que alguns acadêmicos defendem como um meio de divulgar e estudar a importância da peça em um contexto global, isto é, mundial. A relevância do mosaico ela é maior por conta de sua antiguidade, 1800 anos, praticamente no século I, que coloca ela como uma das mais antigas a mencionar Jesus Cristo fora da Bíblia, mostrando a antiguidade do cristianismo, ainda mais num período tão turbulento entre romanos e cristãos, por assim dizer, o Império Romano e a crença, a fé cristã. Na minha humilde opinião, o que mais me chama a atenção no mosaico é a inscrição que afirma categoricamente Jesus é Deus ou o Deus Jesus. Isso, sem sombra de dúvidas, é muito interessante. Eu espero que todos vocês tenham gostado desse vídeo. Comentem aqui nos comentários se vocês acharam muito interessante, que eu estarei respondendo vocês. Um abraço e até o próximo vídeo do canal.